Brasil está entre os países com a maior população carcerária do mundo. O país ocupa a terceira posição nessa lista. E quando o assunto é o encarceramento feminino, o impacto é ainda maior. São 62% de mulheres presas sob a justificativa de tráfico de entorpecentes, geralmente a pedido ou sob ordem do companheiro. Nos últimos anos, a população carcerária brasileira cresceu 707%, especialmente em razão da lei de drogas, cuja aplicação é responsável por cerca de 30% das pessoas presas. Diante desse cenário, surgem diversas perguntas. Quem está efetivamente sendo preso no Brasil? Será que é necessário prender tantas pessoas? E como uma regulação adequada poderia desencarcerar a população? Para discutir essas e outras questões, eu convido agora 3 mulheres extremamente relevantes para esse debate. A excelentíssima senhora Carmen Lúcia, que é jurista, professora e magistrada brasileira, atual ministra do Supremo Tribunal Federal desde 2006, tendo sido presidente dessa corte e do Conselho Nacional de Justiça de 2016 a 2018. Exerceu também os cargos de ministra, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidente da segunda turma do Tribunal Superior Eleitoral. Convido ainda Patrícia Vilela Marino, que é cofundadora e presidente do Instituto Humanitas 360 e grande impulsionadora do empreendedorismo cívico-social. Advogada de formação e empreendedora social por paixão, a Patrícia escolheu trabalhar em sua organização com temas que define como espinhosos, incluindo população encarcerada, políticas de drogas e legalização do uso medicinal da cannabis. E, finalmente, Janice Ferreira, mais conhecida como Preta Ferreira, comunicadora nata e por sua formação em publicidade, ela tem como missão transformar o mundo para o desenvolvimento cultural e econômico com promoção da paz e justiça social. A Preta é multiartista, abolicionista penal e ativista pelo direito à moradia do Movimento Sem Teto do Centro, o MSTC. Então, vamos lá? Analisando as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre drogas, como foi a tipicidade da importação de sementes de cannabis e outras que ainda tramitam, como a descriminalização do porte e uso da substância, podemos dizer que, quando interpreta a Constituição para julgar esses casos isolados, a tendência do Supremo é de abrandamento das penas para porte de pequenas quantidades e uso pessoal. Você concorda com essa afirmação, ministra? Acho que sim, Patrícia. Queria agradecer também essa oportunidade de estar aqui neste painel. A tendência da jurisprudência segue o que é o parâmetro constitucional, que é de valorizar o direito à saúde. E quem porta a droga e faz uso da droga não necessariamente comete um crime que pode ser tipificado e equiparado, por exemplo, a práticas que são realmente nocivas à sociedade e às pessoas, como o tráfico, como outros crimes que são praticados exatamente por conta do uso de droga, mas como uma mercancia, que nós dizemos, ou seja, como uma comercialização que não leva em consideração a questão da saúde. Direito fundamental é o direito à saúde. A preocupação do Supremo nem criminalizar em excesso, nem permitir a criminalização excessiva de práticas em geral. Nós temos hoje uma população carcerária que é enorme e, muitas vezes, aquele que está na situação vulnerável, por exemplo, de alguém que faz uso da droga, e a família resolve que não vai, já que não consegue fazer com que essa pessoa deixe de fazer uso da droga, ele resolve, por exemplo, não ajudar o filho, não ajudar o irmão com dinheiro para que ele possa adquirir a droga. Ele se torna, às vezes, refém do tráfico. E aí ele se torna uma pessoa não livre, não por ação do Estado, mas por uma omissão do Estado que não dá, por exemplo, cuidados com a saúde dele, a possibilidade, se ele chegar a um vício que retira até mesmo a possibilidade de ele livremente optar por usar ou não, que se o submeta a tratamentos para que ele recobre essa sua condição de saúde para fazer suas escolhas livres. E, neste sentido, é que o Supremo tem caminhado, porque, senão, o juiz condena tanto a pessoa que é um traficante, quanto aquele que está portando para uso pessoal, porque foi encontrado, por exemplo,
no momento em que ele adquiria a droga de um traficante. Então, tudo isso precisa de ser devidamente colocado num cenário social, num cenário político, num cenário jurídico. E a tendência do Supremo Tribunal é sempre de fazer com que esses direitos fundamentais, como é o direito à saúde, e é neste ponto que a droga tem que ser visualizada, é levada em consideração cada vez mais pelo direito brasileiro. E no caso do tribunal, também a gente leva em consideração que a pessoa que, às vezes, pode até ter adquirido e até, às vezes, está vendendo, e muitas vezes a pessoa é presa e ela diz, eu estava vendendo para conseguir adquirir também para o meu uso. Como a minha família diz que não me daria mais nenhum recurso para eu adquirir, como eu estou sem trabalho, enfim, como ele se vê numa situação de contingência pessoal sem alternativas nem de tratamento, nem de saúde, nem de nada disso, ele acaba sendo equiparado a este outro. Quando ele vai para a prisão, aí ele se torna verdadeiramente refém de estruturas criminosas e ele sai muito sem condições de se restabelecer. Quem conhece a experiência da APAC, Viviane e a Patrícia conhece, sabe bem que o lema da APAC, desde que foi criado na década de 80 no Brasil, é todo homem é maior que o seu erro. Todos nós cometemos erros na vida e o uso indiscriminado que prejudica a própria saúde pode ser considerado na conta de um erro, especialmente se para adquirir o produto, que nós estamos falando aqui de droga, mas poderia ser um bem de qualquer natureza, ele fica sujeito a uma condenação, porque ele cometeu algo que o direito proscreve, que o direito tem como proscrito, como vedado. Entretanto, você equiparar situações tão desiguais, você leva a condições e uma retroalimentação de um sistema perverso e que é cada vez mais criminosamente adotado por aqueles que são os que não usam a droga por uma contingência, são os que fazem da droga um comércio ilícito e de uso e de malversação da pessoa. E aí a pessoa realmente fica numa condição desumana. E por isso é que o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, especialmente, têm se encaminhado no sentido de fazer a distinção devida. Mas ainda na terça-feira desta semana, num julgamento, eu dizia isto num caso típico deste que nos chega. É que é preciso também que o poder público brasileiro invista em políticas de saúde para aqueles que, estando numa situação de vício, ou seja, ele não consegue, seja pelo álcool, seja pela droga, que é um outro tipo só de droga, né? Nós estamos falando especificamente do que é qualificado assim, que ele receba um tratamento, porque essa é uma questão de saúde, não de polícia. E, por isso mesmo, é preciso que a gente também não apenas jogue essa pessoa de novo na rua, porque ela vai ficar em situação de vulnerabilidade e sujeita a contingências realmente, né? Especialmente sujeita à ação de particulares criminosos. A lucidez do Supremo tem sido neste sentido, de separar as coisas, distinguir as coisas e de fazer aplicar o direito de acordo com cada situação. A Constituição brasileira fala na individualização da pena. Nós dizemos, é preciso, portanto, que cada situação seja tomada no contexto próprio e com as peculiaridades. E no Brasil, é preciso que a gente leve em consideração, não é só no Brasil, mas eu sou cidadã brasileira, servidora pública no Brasil, preciso que a gente leve em consideração que há estigmas muito perigosos para o ser humano. A pessoa que passou por uma prisão, ela sai estigmatizada. Em visitas a penitenciárias, mais de uma vez, eu deparei com declarações como essa. Olha, ministro, eu saí, eu cumpri minha pena, mas eu voltei e fiquei 6 meses tentando arrumar um emprego e não conseguia. E o pessoal da boca de fumo é que me chamava para que eu conseguisse levar algum dinheiro para casa. Você tem vários estigmas nesse relato. Primeiro, ele não consegue trabalho depois que ele sai da penitenciária. Este é um problema do sistema penitenciário brasileiro. Segundo, ele fica vulnerável a essas injunções que são postas por estes que querem se valer
dessas pessoas com uma mão de obra barata, que pode voltar, inclusive, ao vício. Em terceiro lugar, a pessoa que, tendo cumprido uma pena, portanto, ele não deve à sociedade, mas que chega em casa todo dia sem conseguir se prover, e quem é pai de família ou mãe de família, sem conseguir prover aqueles que são dependentes dele, começa a ter vergonha. E eu sempre acho que duas coisas fragilizam muito o ser humano. Uma delas é exatamente a vergonha que a pessoa tem de ficar parecendo que ele sai todo dia, volta sem levar nada para casa. Então, quando oferecem a ele um dinheiro, entre aspas, fácil, porque de fácil esse dinheiro não vai ter nada, vai ser cobrado muito alto essa fatura para ele, ele prefere correr esse risco. E aí nós temos uma estrutura extremamente perversa, em que a pessoa que tenha passado por essa experiência dificilmente sai dela com as mesmas condições de um de nós aqui, que pode buscar um emprego, conseguir um emprego e viver de maneira honesta, honrada e, principalmente, coerente com aquilo que seja a sua vocação, ou seja, livremente escolher um tipo de vida. Ele já não tem escolha se a sociedade não oferece alternativa. Então, eu acho que o Supremo tem este caminho, que é o que a Constituição traz, de valorizar o que são direitos fundamentais e não o que são eventuais defeitos, que não dão fundamento à vida de ninguém. Obrigada, ministra, pela sua exposição. Que bom poder contar com uma Constituição e com a lucidez do Supremo nesse sentido. Patrícia, a próxima pergunta eu direciono a você, que trabalha, né, com egressas e com mulheres em situação carcerária. Eu contextualizo também. A Anvisa regulou o uso medicinal da cannabis e todas as condições para que essas empresas obtenham autorização sanitária para a comercialização de produtos. Agora, empresas CNPJs podem legalmente operar, gerar receita e lucro com essa planta. Por outro lado, a gente tem cada vez mais mulheres presas pelo porte de pequenas quantidades de cannabis, e é importante lembrar também por outras substâncias consideradas drogas. Qual é hoje a realidade da população carcerária feminina e como isso se relaciona com essa lei de drogas vigente? Bem, boa tarde, Viviane. Primeiro, deixa meu coração aqui, engolir ele um pouco, que ele quase sai pela boca, de poder escutar, né, essa lucidez, esse equilíbrio, essa oportunidade de vivermos cidadania pela voz e pelos ensinamentos da ministra Carmen Lúcia. Muito obrigada, ministra, por ser essa mulher lúcida, ativista, e olhar e perceber que existe um lugar onde todas nós nos encontramos. Muito obrigada. Muito obrigada, Preta, por estar participando conosco. A sua figura abrilhanta essa conversa e eu tenho certeza que, se você não estivesse aqui hoje, nós não teríamos a legitimidade de falar tudo que nós vamos falar nessa tarde. Obrigada, Vivi, pela sua mediação e por ser essa autoridade no mercado, que parece que se abre a todos nós, mas, mais importante, pelo conhecimento que isso traz para dentro das nossas vidas e das nossas casas e das nossas profissões. Bom, quanto à sua pergunta, me permita problematizar um pouquinho, porque eu sempre me questiono sobre esta regulamentação. É bem verdade que não é papel da Anvisa legislar. Para isso, nós temos os nossos legisladores, e com eles nós precisamos continuar falando, para que a nossa democracia continue se fortalecendo e o nosso exercício cidadão continue se prestando. Mas, já que ela regulamentou, eu quero dizer que eu vejo essa regulamentação elitizante. Por quê? Porque ela não oportuniza, a regulamentação, ela não oportuniza o acesso econômico às pessoas. E também ela não faz justiça social. O que eu quero dizer com isso? É uma regulamentação que ainda é muito burocrática. As pessoas elas têm que ficar correndo como um cachorro atrás do seu rabinho para saber por onde ela começa. Ela tem que contratar, às vezes, profissionais liberais e profissionais do direito
ou consultores para entender como é que ela lida com essa regulamentação. Então, ela não é uma regulamentação que fala com o cidadão. Por um outro lado, ela é uma regulamentação que oportuniza ou facilita o negócio, mas de uma determinada maneira, porque com a dolarização, a operação empresarial e os negócios, eles ficam muito dificultados. Por isso é muito importante nós entendermos que, a não ser que haja cultivo made in Brazil, aqui feito no Brasil, os negócios e o mercado, eles vão ficar completamente mancos. Então, é uma regulamentação que existe, mas eu tenho um ponto de vista que ela é extremamente elitizante. A Anvisa poderia ter feito de maneira diferente, como bem testemunha o nosso documentário Ilegal, a época em que essas mães, verdadeiras heroínas, lutavam por essa regulamentação. Agora, para me endereçar à sua pergunta, nós vivemos essa dissonância, né? Enquanto existe um remédio nas prateleiras que custa $2.300, R$2.300 a bagatela, enquanto nós temos as cifras de que no Brasil nós podemos ter um mercado de 4 bilhões de reais e o mercado mundial está em torno de 62 bilhões de dólares, nós temos o brasileiro e principalmente a brasileira sendo presos de maneira, pela minha experiência e pelos testemunhos que eu tenho, de uma maneira violentadora de direitos. Essas mulheres não têm a menor acesso à educação, como bem falou a nossa ministra. A questão de gênero dentro do sistema penitenciário, ela é muito mal endereçada, ela é muito mal percebida. As nossas mulheres presas, ainda que tenham cometido seu erro, mas, de novo, como bem mencionou a ministra, toda pessoa ela é maior do que o seu erro. Ainda que elas tenham cometido esse erro, se elas estão lá cumprindo com a sua pena, é porque assim decidiu a legislatura brasileira, o poder judiciário, a sociedade civil, em última instância. E se elas estão pagando uma pena com o seu isolamento, com a sua privação de liberdade, não se justifica que o seu gênero não seja reconhecido. Não se justifica que essas mulheres não tenham as suas necessidades mais básicas, fisiológicas, atendidas. Não se justificam que essas mulheres recebam a mesma quantidade de papel higiênico que os homens, ou que elas recebam absorventes a menor da necessidade que elas precisam. Hoje nós falamos de pobreza menstrual, mas aonde nós vivemos a verdadeira miséria menstrual, a miséria do reconhecimento de gênero é dentro do nosso sistema penitenciário. Sem falar que, geralmente, um em cada 3 pessoas presas no Brasil são presas por efeito da lei de drogas. Isso aumenta muito entre as mulheres. Por quê? Essas mulheres, se hoje elas são mulheres, elas foram meninas, elas foram adolescentes, pré-adultas e adultas. Elas não tiveram, como eu tive, como todas nós tiveram, casa, mãe, verdadeiras redes protetivas que as tivessem podido dizer por aqui não, por aqui sim. Desde muito cedo, elas foram apaixonadas. E quais de nós não fomos? Mas elas se apaixonaram, quem sabe, pelo traficante, pelo dono da boca de fumo. E foram feitas mulas desde muito cedo nas nossas vidas. Se lá elas foram feitas mulas, o nosso sistema penitenciário, carcerário, o nosso sistema prisional e o nosso sistema todo, ele não vê essa história pregressa. Essa mulher ela é colocada lá como um monstro. Algumas das cooperadas, das cooperativas sociais abertas pelo Instituto Humanitas 360, do qual eu sou cofundadora, são vistas como monstros e se veem como monstros. Desde quando mulheres geradoras de vida podem ser vistas como monstros? Elas podem ter vivido situações monstruosas e a monstruosidade impregna, mas elas não nasceram como monstros. Aliás, ninguém nasce como monstro. O que nós precisamos é que uma nova lei possa realmente não só olhar a história,
mas como também entender que existem mecanismos muito nocivos que levam as pessoas a fazer situações e a levar e levá-las a erros sem que essas pessoas sejam erros. Nós precisamos de leis que sejam educadoras, acolhedoras, pacificadoras, menos punitivas, menos proibicionistas, porque uma vez presas, essas mulheres precisam receber o acolhimento, a oportunidade de educação, de se verem participantes de uma realidade que sempre as excluiu. Viver a marginalidade, viver marginalmente não é uma escolha, é fruto da exclusão. E se nós podemos nos inserir dentro desse sistema e tirar a inclusão de lá de dentro e fazer com que ali dentro o primeiro dia da pena possa ser o primeiro dia de projeto de liberdade, é assim que eu acho que uma nova lei de drogas deve ser legislada. Que impactante. Acho que a gente tem bastante contexto, Preta, para trazer isso para uma outra perspectiva, não é? Eu queria saber do seu ponto de vista, da sua experiência, quais são os impactos que o cárcere traz para a vida de uma mulher e como é essa vida após, na prática, porque a gente está falando um tanto deslocada, né? Então, por favor. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Para mim é uma honra poder estar na presença de mulheres tão grandiosas e grandes pensadoras também, né? Mas pensadoras também que agem, que não ficam só no pensamento. Pensamento crítico é fácil, mas a gente precisa ter ações também, que é o mais importante, né? Enquanto a gente está aqui, pessoas pretas estão sendo assassinadas. Hoje é dia 14 de maio de 2021 e no dia 13 de maio de 1888 houve a falsa abolição da escravatura no Brasil, né? Pessoas pretas estavam sendo libertas, mas essa falsa abolição, não houve liberdade, né? E não há ainda até hoje a liberdade. O número de pessoas no cárcere, o maior número são de pessoas pretas. Quem tem o direito básico constitucional negado pela cor da sua pele no Brasil são pessoas pretas. Estamos falando de leis, estamos falando de necropolítica. 13 de maio foi a falsa libertação, mas como libertar um povo sem o direito do povo? Como esse povo sobreviveu, né? Como esse povo vem sobrevivendo até hoje? Ministra, eu sou uma mulher preta que nasceu no Brasil, sou liderança de movimento de moradia em São Paulo, faço parte do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. Em 2019, ministra, perdoe, eu fui presa injustamente. Eu fui acusada de extorsão, eu fui acusada de praticamente jogar todos os códigos penais nas minhas costas e nas costas da minha família. Minha mãe ficou foragida, minha mãe é uma mulher preta que criou 8 filhos sozinha, e eu luto pelo direito básico constitucional à moradia. Eu ocupo prédios ociosos, vazios, sem função social da propriedade em São Paulo, para fazer o direito à moradia ser garantido, que é um direito básico constitucional. E eu fui presa por exigir meus direitos constitucionais. Mas eu não fiz essa prisão, ministra, um motivo para ser mais uma desses corpos pretos que jogam na prisão. Eu quis entender por que aquelas mulheres estavam ali e como o Brasil assassina e cria o genocídio da população preta nesse país a cada 23 minutos. Eu escrevi esse livro, que chama-se Minha Carne, Diário de uma Prisão, e nesse livro, ministra, eu conto a história da necropolítica nesse país e de como a necropolítica me fez parar atrás das grades. Eu conheci mulheres, ministra, que roubaram um leite para dar para o seu filho. E essas mulheres pegaram 5 anos de prisão. Eu conheci mulheres, ministra, que, mesmo falando e provando a sua inocência, passaram mais de 2 anos esperando um julgamento para ter o benefício da dúvida. Eu achei muito importante as suas palavras, né? Que o Supremo ele dá uma ordem, mas quem tem que cumprir a ordem dá de outro jeito. 27 pessoas foram assassinadas na favela Jacarezinho, sendo que o Supremo já tinha deixado a ordem de não invadir as favelas, né? Durante a pandemia. E durante a pandemia, o aumento das operações policiais nas favelas cresceu. Uma mulher teve o pescoço pisoteado. Então, a gente sabe de tudo isso que acontece, né? E isso, essa prisão cheia de corpos pretos faz parte dessa necropolítica, que a gente precisa quebrar esse ciclo. É um ciclo vicioso.
assassinar pessoas pretas nesse país. É um ciclo vicioso. Aprisionar pessoas pretas nesse país é um ciclo escravocrata, vicioso. Colocar pessoas atrás das grades sem o benefício da dúvida. E os corpos que estão indo para trás das grades são de pessoas pretas. As drogas que entram nesse país não chegam através da favela. As drogas chegam, a gente vê aí as notícias, o avião do presidente da República, o helicóptero de Aécio Neves, os portos. Não é um corpo preto da favela que tem dinheiro para colocar droga dentro do país, nem droga, nem arma. A tratativa com o corpo preto é totalmente diferente. Eu vejo casos de jovens que, por portar 10 gramas de maconha, pegam 5, 10 anos na prisão. Um homem e uma mulher, né? O corpo hoje preto na prisão são esses dois. E temos também o caso de um filho de desembargadora que é tratado como drogadição, né? E portando drogas e armas em quantidades grandes e não vai preso. Então, eu acho que o que precisa acabar nesse país é o racismo, é a necropolítica, porque a gente sabe da existência de tudo isso, nós estamos vendo tudo isso acontecer, estamos aqui reunidas hoje para tentar dar um fim, entender o que está acontecendo nesse país. Já entendemos, agora a gente precisa buscar soluções viáveis para que isso acabe. Precisamos achar soluções efetivas, porque enquanto as pessoas pretas e pobres estão lotando os presídios, os grandes traficantes estão soltos. Estão matando as pessoas erradas, estão usando policiais pretos para matar pessoas pretas. Guerra de pessoas contra pessoas, porque o policial também tem um direito constitucional negado. Vivemos no país que mais assassina policiais. É essa guerra, né, do tráfico. Mas a guerra do tráfico ela precisa ser realmente a guerra contra o tráfico. Não contra o laranja da favela, não contra o filho da Dona Maria, que está ali trabalhando de faxineira para sustentar 8 filhos sozinha. A guerra tem que ser contra o traficante, contra o verdadeiro traficante, né? A gente tem que realmente fazer com que as leis desse país sejam exercidas para todos os corpos. Sejam exercidas independente da cor da pele. E isso acontece. E isso não é o meu discurso somente somente da minha fala. Eu vivi isso, eu vivo isso na minha pele. Eu sou uma mulher preta meritíssima, que tenho medo de andar na rua no Brasil e tomar... Eu, de novo, estou chamando a senhora de meritíssima, mas, como eu disse antes, é porque a lei nesse país ela não chega no meu corpo, né? A linguagem jurídica é difícil. Ela é tão difícil que a Constituição está aí e ela não é cumprida, né? Então, a gente tem que fazer com que políticas efetivas sociais, antidrogas, sejam exercidas na favela também. Por que o filho da desembargadora foi tratado como doente e um homem preto é tratado como traficante? Rafael Braga está preso até hoje, né? Então, a gente tem que começar também a quebrar esse ciclo que está matando meu povo a cada 23 minutos. Eu convivi com mulheres, doutora Carmen Lúcia, que foram parar na prisão acusadas de serem traficantes, mas elas não eram traficantes, porque o tráfico foi a porta aberta que ela achou, né? Talvez vender a droga, que ainda é ilegal, infelizmente, nesse país, foi a porta aberta que ela achou para sustentar seu filho, como mãe solo, morando na favela. Porque a sociedade, ela tira oportunidades de pessoas pobres. Então, o tráfico abre as portas, né? Trabalhar com as drogas abre as portas, porque os direitos constitucionais são negados. Então, não há emprego, não há educação, não há moradia. Então, o que vai fazer? Vai roubar, vai traficar. Quando não se tem direitos, garantia de direitos públicos para essas pessoas, elas acabam também se tornando presos políticos, porque tudo é através da política. A política do tráfico, a política de prender o traficante, o verdadeiro traficante, né? O narco, a gente sabe do que a gente está falando. E aí acabam aprisionando esses corpos e ainda é a escravidão, a necropolítica, que está assassinando pessoas pretas a cada 23 minutos nesse país. A falta de oportunidade, a falta de educação, de cultura, de saúde, a falta de vacina, a falta de saneamento básico. Estamos no século XXI e pessoas no Brasil ainda não têm saneamento básico. Imagina o direito à vacina, imagina o direito à vida. Obrigada, Preta, pelos seus comentários e por compartilhar. Será que eu posso comentar um pouquinho? Com certeza, vocês são todas
enfim, é um papo entre vocês, eu estou aqui apenas para conduzir, por favor. Tá bom. Preta, eu queria te agradecer de lembrar a todas nós, mesmo se não tivesse sido esquecido, não tinha ainda sido mencionado, do dia de hoje, né? Desse dia 14. Eu aprendi com alguns mentores nessa reeducação pela qual eu tenho passado, e releitura de muitas coisas que eu aprendi, que esse é o dia mais longo da nossa história. O professor Hélio Santos fala muito dessa maneira, eu aprendi. Porque é o dia em que o Brasil demonstrou a sua complexidade e o seu negacionismo para redução de danos, para olhar para a sua história e tomar realmente responsabilidade pelas atrocidades acontecidas. Então, esse dia em que nós, mulheres, nos encontramos para falar de uma possibilidade, de um novo cenário, de um cenário de maior compreensão, de um cenário de maior pacificação, de um cenário de maior abertura para perspectivas novas e leituras diferentes das leituras que nós temos feito, é muito importante nós lembrarmos dessa data, né, do 13, do 14 e dos dias que vieram depois disso, porque eu tenho realmente me convencido de que as nossas senzalas se transformaram nas nossas prisões, nas nossas penitenciárias, simplesmente por estar lá, por conviver lá e por confirmar um pensamento de que a maioria dos nossos presos, eles são negros ou pardos, elas são negras ou pardas, mas não porque geneticamente, cromossomicamente, exista uma deliberação para que o crime ou o delito estivesse na vida deles, mas porque foram colocados à marginalidade das tomadas de decisão sempre, porque foram arrastados a vir viver nesse país sem querer, e em estando aqui, nunca foram contemplados, como os nossos imigrantes, da onde eu venho, foram contemplados quando aqui chegaram. O Brasil tem essa dificuldade de fazer a sua revisão histórica, e você estando aqui hoje conosco, fazendo esse ponto, é muito importante, porque toda e qualquer legislação que não fizer uma revisão histórica vai continuar pecando pela falta de conhecimento e pela falta de humildade. Obrigada. Viviane, eu queria fazer também alguns comentários, se me for possível, do que a Patrícia falou e também sobre a Preta. E, na verdade, são apenas reflexões que eu apresento aqui. Eu vou começar por algo que você disse, Preta, e que eu tenho ouvido com frequência, e a despeito de como denúncia ser importante, eu me preocupo com um outro dado. Você diz, enquanto corpos negros são presos, e repetiu isso 3 vezes, pelo menos do que eu anotei, não se prendem só os corpos. Este é um engano histórico. Foi este engano que teve desde o século XIX, não apenas no Brasil. Nós todos que estamos hoje em condições de poder estar distanciados ou até isolados, porque é uma boa parte da população que nem pode, por uma contingência sanitária, mas quem pode estar sabe bem que o que nos deixa, eu vou usar a expressão que é um pouco o meu sentimento expresso, a agonia de ter de estar num lugar, e olha que não deixei de trabalhar nenhum dia e eu sou parte de um colegiado, portanto, eu estou em contato permanente. Mesmo assim, há um estado de mais do que de sacrifício, que este é de responsabilidade com o outro, é de sofrimento. Imagine isto estando na sua casa, como você está. Quando se prende alguém, e eu acho que haverá de chegar um momento que talvez não esteja longe, em que o grande movimento que deu origem ao Estado moderno, nos séculos
XVII e foi no século XVIII que Beccaria, com o Tratado dos Direitos e das Penas, afastou a pena como uma resposta física, pagava-se com o corpo, com a morte, para o que veio a ser o típico do Estado moderno. Quando alguém numa sociedade não consegue conviver segundo as regras, você o isola, que é a prisão. Não se prende só o corpo neste estado de hoje. Nós estamos no Brasil, mas não é só uma questão do Brasil. A população carcerária maior do mundo é dos Estados Unidos, no mundo ocidental. Se prende também a cabeça da pessoa, não o pensamento, mas se prende, eu diria, quase a alma da pessoa, a sua capacidade de sonhar, isso que a Patrícia lembra, não, tem que ser um projeto de vida daqui para frente. Você só projeta isso num espaço em que você possa projetar. Então, a ideia de que esse isolamento físico, que estava lá com Beccaria, e que substituiu o sofrimento do corpo, quer dizer, responde-se com uma libra do corpo. Se a gente pegar Shakespeare, só para citar um autor que dá bem a ideia, de Mercador de Veneza. Se os navios não chegarem e você não paga a minha nota promissória, eu tiro uma libra do seu corpo. E isso foi sucedido por uma criação da humanidade pelo afastamento físico sem mutilação. Qual é o grave vício e a perversidade do sistema carcerário brasileiro? É que é para isolar nas condições de dignidade que a Constituição garante, que as nossas penitenciárias não garantem. E talvez não seja de conhecimento de todos, e é uma dificuldade não apenas da comunidade jurídica, de saber comunicar, mas até da política, de saber comunicar, que quem determina a pena é o Poder Judiciário. Quem executa é o Executivo. E o Executivo não conversa com o Judiciário. Então, se hoje, 14 de maio de 2021, as senhoras me perguntarem quanto, e olha que eu trabalho com isso como cidadã, como servidora pública, trabalho com isso de forma direta desde 85. Se as senhoras me perguntarem hoje quantas mulheres presas no Brasil, eu respondo hoje quantas mulheres presas grávidas, porque essa é uma questão que eu pus no meu balaio. Este eu consigo responder, com erro de 1 a 2. Se perguntarem para mim, que tenho, por exemplo, acesso aos dados do Conselho Nacional de Justiça ou tal, se telefonarem para alguém do Ministério da Justiça, do DEPEN, ele vai te dar outro número. Se as senhoras perguntarem para todas as secretarias de Estado, as 27, as senhoras terão um número, porque as secretarias são do Executivo. Se perguntarem para os tribunais de justiça, o número será outro. Se perguntarem para diretor de penitenciária, os números serão outros. Nós não conseguimos. Então, tudo que diz... Outro dia eu brincava no sentido de número, só porque o assunto é sério. De uma semana para outra, em 2 congressos, um conferencista dizia: nós temos aproximadamente 720 mil presos no Brasil. Na semana seguinte, um dos conferencistas dizia: nós temos aproximadamente 800 mil presos no Brasil. Eu falei: um dos dois está falando de ouvir dizer para uma plateia de mais de 1.000 estudantes de direito. Porque nós não trabalhamos nem com a realidade. Este é o primeiro dado. Quer dizer, para mim, quando eu trabalho com este tema, é porque eu não acho que eu estou trabalhando com corpos. Estou trabalhando com um ser humano que é muito mais que um corpo. Então, eu acho que, como denúncia, vale dizer que a igualdade no Brasil tem a cor da pele, o gênero, a condição social. Tudo isto é a fragilidade de quem interpreta um dado. Se as senhoras pegarem a Constituição brasileira, que, diferente de todas as outras leis, não é interpretada segundo o vocabulário técnico. Se pegarem o Código Penal, sim, é técnico. A Patrícia cometeu uma injúria contra mim. O que é injúria no direito? Não é assim, eu fiquei injuriada com o que a Patrícia me falou. Não. Isso é o leigo.
Para ela ser punida por ter cometido uma injúria contra mim, é preciso que ela tenha dito alguma coisa que atingiu a minha... Não, eu acho a Carmen uma boba, sabe? Aquela mulherzinha magrinha, mirradinha e tal. Isso não é injúria. Isso, eu posso me sentir injuriada, mas não é uma injúria. Para o direito, não é. Para a Constituição, é o contrário. Se você tiver uma palavra que tenha dois sentidos, nós interpretamos pelo sentido comum, porque a Constituição é a lei do cidadão. Então, quando nós não conseguimos comunicar, é por outra falha que eu quero fazer questão de realçar aqui num ponto. Então, primeiro isso. Eu acho que como denúncia vale dizer do corpo negro, Preta, porque você denuncia que você está falando de um preconceito, de um estigma que está levando à morte pela textura da pele, pela cor da pele. Mas é muito mais grave do que isso, porque o humano é um universo maior que isso. Basta ver que você está em casa e está sofrendo pela pandemia. Você não está presa, você não está... Mas nós queremos sair, mas os Titãs, em boa hora, têm um ótimo verso. A gente não quer só comida, a gente quer comida e quer fazer amor, a gente não quer só comida, a gente quer saída. Né? É isso. Então, como você limita, você não limita só o corpo. Eu acho que haverá um novo Beccaria dentro de muito pouco tempo. Acho que há ensaios sobre isso. Acho que a própria PAC é um ensaio exitoso sobre isso. Então, só para deixar claro que, para mim, o problema é mais grave e que, quando eu escuto, principalmente, mães de presos, estou dizendo do universo todo, presos, homens e mulheres, o que elas contam, de qualquer forma, por exemplo, no caso daquela que foi usada como mula, que é a terceira vez que está presa, porque ela diz assim, ela tem um outro vício, ela é viciada no fulano, ministra. Na hora que ela sai, ela vai de novo para o Mato Grosso atrás dele. Ela já teve 3 filhos com ele, eu tenho que criar, a senhora tem que dar um jeito. Não tem milagre, não tem isso. Então, primeiro, este dado só para pontuar o que eu acho que é muito mais extenso, embora, reitere, como a gente fala da mulher negra, fala da mulher negra pobre, e fala da mulher negra pobre analfabeta, desempregada, com 4 filhos para criar e já 2 netos que estão aí. Então, é este o cenário é muito mais complexo. O segundo dado, e aí eu vou voltar a algo que a Patrícia falou no início, e que me parece que está na base de tudo. Nós estamos, quando a gente fala do sistema penitenciário para a mulher, do sistema penitenciário da mulher que se prestou a ser mula porque ela não conseguia emprego e ela tinha que levar o pão para casa, nós estamos usando um esparadrapo jurídico para tentar estancar uma ferida que é causada por um câncer de pele ou por um câncer que fragilizou o sistema. Qual é o problema principal para mim? O direito fundamental de todo ser humano à educação. O juiz não faz milagre. Eu canso de dizer quando eu recebo alguns advogados, e aí aconteceu isso. Peraí, doutor. Eu faço o direito, não faço milagre. Quem dera fizesse, mas não faço. O direito é uma resposta racional às emoções de uma sociedade que vive de paixões. É assim que a gente vive. Então, nós temos um projeto político democrático que se põe como um estatuto jurídico, porque aí eu sei o que é isso. Eu espero do meu vizinho, que pode não gostar de mulher morando neste prédio, mas eu sou a proprietária deste apartamento, estou morando aqui. Então, eu vou subir de elevador como o senhor. Da mulher negra, que ele fala assim, não vai subir por aqui. Ah, vou subir por aqui, sim. Do gay, que ele acha que não deveria morar. Isso não é um problema meu. O senhor que se entenda com o senhor mesmo. Vai para frente do espelho e resolva, ou vai para um psiquiatra. O direito vem e racionaliza. Mas, na base de tudo, o preconceito que leva a esta situação de mortes contra mulheres negras, contra negros em geral, contra pobres, contra gays, contra índios, está na base de uma sociedade cujo caldo cultural é de preconceito. Então, eu preciso de educar para que, pelo menos, a pessoa diga assim, não, senhor, eu tenho direito. O senhor não gosta, mas eu tenho direito.
Se ela não sabe que tem direito, se ela não foi educada, disse a Patrícia, ninguém nasce monstro, se torna, porque nós somos uma sociedade que, inclusive, não olha para aquilo que ela não queira ver, porque ela não quer se movimentar para mudar. E eu acho que mudança é difícil. Não proponho, quando eu proponho mudança, eu nunca proponho algo que seja fácil. Mas, como eu canso de dizer, Preta, viver é difícil mesmo. Uma vez eu fui reclamar com a minha mãe, porque tinha uma professora que estava dando só problemas difíceis de matemática. Ela falou, quem te falou que era fácil? Fácil não, minha filha. Viver é difícil. É bom, é ótimo, mas é difícil. Mudar dá trabalho. Vai mudar o lado da cama que você dorme. No meio da noite você já voltou, o travesseiro já tem a forma da sua cabeça, por que você vai mudar? Mudar é difícil, mas eu falo, é necessário. Porque senão é isso, daqui a pouco, você não está preocupada mais com a sua cabeça, você está preocupada com a forma do travesseiro. Vai ser esse até te enterrarem. Esta mudança, quando se tem uma sociedade com tantas humanidades e tantas desumanidades como o Brasil, é um desafio portentoso. Eu digo isso porque nós todos estamos, os 213 mil ou um pouco mais de brasileiros, estamos no ano 2021, mas nós não estamos na mesma humanidade. Alguém de manhã hoje pôde, em São Paulo, no Rio, acho que são as duas cidades que poderiam ter isso, um empresário pôde ir de helicóptero para o seu escritório. Hoje, no mesmo dia, uma mulher saiu de Altamira, andou 2 dias a pé para pegar uma jardineira, não é nem um ônibus, para levar o filho dela num posto de saúde. É o mesmo Brasil, com várias humanidades. Eu sou do interior e há 2 anos atrás eu fiz uma foto maravilhosa que eu adoro, que era até de uma conhecida, que vive na roça de Espinosa, e ela vai para a feira de Espinosa é sempre aos sábados, ela vai numa carroça, que é a condução que ela tem, como ela diz, Carminha, eu tenho condução própria, graças a Deus, é a carroça. E ela com 2 telefones celulares na carroça. E eu brinco para ela, Isaltina, este é o problema do Brasil, você é o retrato do problema. Não sou, não, eu sou a solução. Não, é porque leva o consumo antes de levar a civilização. Te dão 2 telefones celulares e não te dão ônibus para você vir para cá. Nós fizemos sempre o inverso. Então, a sociedade preconceituosa e sem educação para todo mundo, não é fácil mudar. É um desafio. E aí, eu só chego a esta mulher que serve de mula porque ela não tem, por exemplo, a situação de poder ter estudado e disputar um posto de serviço, de trabalho, ou um trabalho que não fosse num posto qualquer, mas que fosse com autonomia, que realizasse a vocação dela. Quantos Van Goghs nós perdemos, quantas pessoas nós perdemos no mundo porque o mundo não liga para eles, porque não dá chance. Então, eu acho que a grande mudança é pela educação. Está certo. A mulher não teve educação lá quando ela tinha idade para estar na escola, então ela palmilhou um caminho que a levou a esta condição sub-humana agora, de estar presa e na hora que sair não vai ter alternativa. Eu preciso educar a sociedade. Agora eu estou tendo que educar, eu vou oferecer a ela um trabalho, um aprendizado para ela sair e trabalhar. E nós não mudamos a sociedade para aceitar dar um emprego para ela. Como é que vai ser isso? Eu visitei penitenciárias no Brasil inteiro nos 2 anos que eu presidi o Supremo e o CNJ. Inteiro. Eu só, para não dizer que eu fui em todos, em um dos estados que eu fui em outras ocasiões, eu não fui naquele período. Em todos, de uma forma ou de outra, tem alguém que está ajudando, tentando, por exemplo, oferecer em várias partes, inclusive com convênios, com empresas, oferecendo na área de tecnologia, aprender e tudo mais. Mas depois que ele sair, se você não dá a chance porque ele é um egresso,
que já é um carimbo, como é que você vai achar que essa pessoa vai nunca mais voltar a praticar o erro para que ele possa sobreviver? Então, eu acho que nós temos um problema. Nós não damos educação para todos os jovens, para todas as crianças. Nós somos uma sociedade que é preciso pôr isso com muita clareza. Não cuida nem de suas crianças, nem dos seus velhos. Quer dizer, não tem o saber de quem passou pela vida aprendendo, não liga para isso. Nós, mulheres, nem se fala. Porque passou dos 40, 45, aqui é igual carro, é para trocar. E fosse pouco, não cuida de suas crianças. Então, é isso que a Patrícia falou. Chega numa fase na vida, pratica-se o erro, e aí joga numa penitenciária. Homens ou mulheres, estou falando aqui até de todos. Então, eu acho que o grande desafio brasileiro, a grande revolução brasileira, é a da educação. Se a gente educar, e nós estamos vivendo um período, 1 ano e pouco agora, que nós estamos caminhando, mas muito depressa, para ter um problema que nem com 5 anos nós vamos resolver. A criança que está, por exemplo, no interior, os governos fazem de conta que as escolas estão funcionando. Não é presencial, mas, ministra, nós estamos mandando conteúdo, mas não tem internet, governador. Ela vai ter acesso como? Só que essa criança tem um jogo de bola de gude, de futebol na frente da casa dela. Do ponto de vista emocional, ela não tem problema. O de São Paulo tem uma casa com um iPad, com internet, frequentando a aula, mas ele está isolado no apartamento com o pai e a mãe dele. Ele tem um problema emocional. Então, eu vou ter uma geração que hoje tem por volta de 10 anos, não tem um problema emocional, porque não ficou preso, mas não recebeu conteúdo informativo. O outro recebeu o conteúdo, mas ele tem uma fissura aqui, porque ele estava no período de integração, no período de sociabilidade, que foi interrompido, e isto gera o que agora está sendo chamado de definhamento, e que é um estresse enorme provocado. Não sei qual é o efeito disso daqui a 5 anos. O que a gente pode levar em consideração, no entanto, é que, se nós não tivermos uma mudança muito grande na educação, nós não vamos ter a mudança deste conceito prévio contra mulheres, contra negros, contra gays, contra egressos, contra índios. Nós não teremos, porque nós estamos com um verbo que não condiz com a estrada que nós estamos percorrendo. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos pontos para saber qual é a nossa opção. É educar? Porque educação tem até no seu nome ação. Né? Não adianta só pensar, é preciso que o pensamento se converta em ação, e a ação promova a transformação. Se a gente continuar estancando, colocando esparadrapo, e depois coloca um Jesusinho naquela ferida, vão aparecer feridas sem parar. E, finalmente, que eu falei demais, peço 1000 desculpas para a Viviane, que eu queria não quero deixar de fazer uma referência sobre a questão da população carcerária, a Patrícia mencionou, e a Preta também, que ela é violentadora de direitos humanos, porque a estrutura dela hoje já é repensada. Ela é uma patologia do direito. Quando você não tem mais o que fazer, não tem mais alternativa, você teria que isolar essa pessoa do convívio social por um tempo para que ele repensasse e se ressocializasse. E como me disse um preso uma vez, ministra, claro que não preciso me ressocializar. A senhora acha que eu vou ficar aqui dentro e não vou conviver? Só que aqui eu só convivo com bandido. Eu não preciso ser ressocializado, não. Eu vivo em sociedade. Eu estava lá fora, vivia lá fora, estou aqui dentro, vivo aqui dentro. E é isso. Aí você tem um processo que é extremamente perverso e que se retroalimenta. Mas erros judiciários acontecem, o judiciário é o ser humano, e um ser humano que sai dessa sociedade. Então, quando a gente vê o choque de Jacarezinho, que é um choque, porque o Supremo já tinha proibido. Quando a gente vê o que não é denunciado e que continua invisível, Preta, por exemplo, o número de mulheres violentadas e até assassinadas nos 4 primeiros meses da pandemia, de março
a julho do ano passado, aumentou em alguns estados quase 40%. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça teve que fazer um projeto no segundo semestre, junto com a sociedade civil, para que as mulheres que no mesmo espaço do agressor, se ela denunciar, aí ela é assassinada. A violência aumenta. Então, para ela ir numa farmácia, marcar na palma da mão com um batom, com uma caneta vermelha, e o farmacêutico denunciar para ela, porque ela não poderia denunciar. Então, e aqui eu chego ao final dessas minhas observações, assim, eu sou uma mulher muito velha, eu sou quase uma centenária nessa altura. Então, eu costumo dizer assim, eu não tenho mais idade para perguntar por que não fizeram isso, por que não fizeram isso. Não. Como é que eu posso fazer alguma coisa daqui para frente? Porque o Brasil reclama de tudo, a sociedade reclama, eu estou dizendo a sociedade, inclusive, dos que não sofrem, e que não sofrem hoje, mas que amanhã, qualquer um de nós estamos no mesmo, pelo menos, se não no mesmo barco, a pandemia mostrou que não estamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade. Portanto, para sair disso, é preciso que a gente faça alguma coisa, para que a gente promova mudanças. Só esperar que o outro mude, qualquer pessoa sabe disso no relacionamento do casal. Namora o fulano e fala assim, eu não gosto de tal coisa dele, mas com jeito eu vou mudando ele. Não vai não, meu bem. Ou muda você para aceitar do jeito que ele é, ou vai ser infeliz com ele, se você não aceitar, porque não vai dar certo. Ninguém muda ninguém. A gente se mudar não é fácil. Então, o que eu me pergunto sempre é assim, eu estou atuando, fazendo alguma coisa para dar certo? Porque, e aí eu escutei do grupo que criou as APACs, em 85, eu dizia assim, nossa, mas isso aqui vai ser... Carmen, não fica procurando o problema, procura a solução. Quando eu cheguei em Brasília, 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de conviver com um homem com quem eu aprendi muito, Campos da Paz, que criou a Rede Sara, e que mandou pelo mundo ensinar na técnica que realmente o Sara é o Brasil que dá certo. E o doutor Campos me disse uma coisa que hoje eu tento no direito, que eu tento na minha vida pessoal até, que é assim, que quando ele voltou dos Estados Unidos, depois de ter se especializado em neurologia, que ele viu que os médicos, até os que foram professores dele, procuravam, quando a pessoa teve um AVC, teve um problema neurológico, tentar o tempo todo consertar aquilo que estava errado, quer dizer, pegou um lado do rosto, então como é que eu recupero? E que ele resolveu que devia tentar o contrário, porque o corpo humano e o cérebro humano é sábio. Ele tentou fortalecer aquilo que tinha sido intocado, porque ele fortalecendo aquilo, o próprio corpo se ajeita e puxa o outro. E que isso é que marcou, e o Sara faz isso. Ele não fica buscando, não, essa perna aqui está com câncer, não fica procurando, fortalece a outra, que ela puxa de cá e daqui a pouco a outra acompanha. Então, eu acho que nós ficamos sempre fazendo aquela técnica que o Dr. Campos da Paz superou. E hoje eu vejo que a Lúcia Braga, que é a presidente do Sara, ela faz muito isso, e eu vejo muito no Sara ela fazer isso, eu sou do conselho do Sara, e eu vejo como que ela trabalha. Não, nós vamos lidar com música nisso, porque aí a pessoa se altera, ela se transforma. Quer dizer, este potencial transformador se tem vendo que está errado, mas promovendo o que é o acerto. Eu acho que o nosso acerto é promover a educação, que os direitos constitucionais estão postos. Na hora que chega no Poder Judiciário, a gente vai, e é isso mesmo. Há pessoas, há poucos dias atrás, chega no Supremo Tribunal Federal do Brasil, uma pessoa que estava na rua, morando na rua, vulnerável, portanto, entra num supermercado e furta uma sandália de 15 reais, sei lá o quê, mais alguma coisa, porque ele tinha cortado o pé. Nem ficou com a tal sandália, porque o segurança, na mesma hora, recuperou. É furto, é mesmo, você não pode tirar uma coisa do outro, só que você põe no cenário. O Estado deu a ele condições de ele não estar na rua, não se cortar e não precisar disso. Então, se não tem, não pode também estar preso, nem pode ser condenado. Né? Agora, dê a oportunidade, porque senão ele vai voltar nesse supermercado, só soltar sem outra condição, evidente que vai voltar, porque ele não vai morrer de fome, porque a fome é urgente, porque a fome dói.
ninguém convive com a dor. Então, o que eu estou dizendo, em suma, o erro do sistema penitenciário tem a urgência, porque que sejam 700 ou 750 ou 800 mil pessoas, é gente demais em situação subhumanas, não pode, ponto. É inconstitucional. O Supremo mesmo declarou em estado de coisas inconstitucional o Brasil. O Supremo já declarou. Por isso, a determinação em Jacarezinho. Não pode prender, porque eu vou prender para levar para onde? Mas, paralelamente, é preciso que haja uma transformação, porque senão, daqui a 30 anos, outras mulheres, em outras plataformas, estarão discutindo o que nós estamos discutindo aqui. Então, não é também a denúncia para que não fique invisível o 13 de maio de 1888 e o 3 de maio de 2021. Mas é preciso que o 13 de maio de 2121 não tenham 4 mulheres discutindo as nossas dores, mas que elas possam até ter dor, porque a dor de viver faz parte, mas que ela tenha também espaço para trocar suas alegrias. Porque ninguém tem vocação para ser infeliz. A gente tem vocação para ser feliz. Então, é preciso que a gente aposte também em espaços de educação para que a gente tenha, dizia o Guimarães Rosa, que felicidade, eu lembrei outro dia para a Patrícia, felicidade é só umas horinhas de descuido. Estou com a vontade danada de ter muitas horas de descuido na minha vida. Por isso, porque vale a pena e a gente tem força, esta força que vem da perspectiva de poder ser feliz, não é de manter um estado de infelicidade permanente. Enfim, eu acredito muito que nós somos capazes de transformar. E se eu não conseguir, pelo menos eu quero que na hora que for embora, e que eu espero que seja daqui a muito tempo, mas muito tempo, que saibam que eu tentei. E que eu tentei realmente querendo que houvesse uma transformação que eu fosse capaz de ver. Eu não quero um Brasil do futuro. Estou com pressa. Quero um Brasil agora. Quero ser feliz agora. Não quero continuar nesse estado. Não quero ver tanta gente infeliz. Quero que saia todo mundo desse estado de infelicidade. Tá bem? Desculpa, viu, Viviane? Eu não queria tomar tanto espaço, mas, como diz a Patrícia, nós somos mulheres falantes. Imagina. Enfim, bastante pertinente todas as falas de vocês. Eu já me emocionei algumas vezes aqui, inclusive. E acredito realmente que o simples debate, que de simples não tem nada, né? Tudo que foi dito aqui até agora, ele já, no mínimo, provoca consciência em quem participa, em quem assiste. E eu queria propor, a Preta, inclusive, disse que somos mulheres pensadoras, mas também mulheres de ação. E eu queria propor um exercício um pouco mais acionável, né? Aqui já olhando talvez para o fim desse debate, mas quero trazer alguns fenômenos legislativos e jurídicos que vêm surgindo com essa abertura do mercado de cannabis no mundo, com a maior adoção da cannabis como ferramenta terapêutica. E uma delas é uma tendência favorável à anistia de pessoas encarceradas à luz dessas novas leis de cannabis, que é algo que já vem acontecendo no Canadá, alguns estados americanos como Califórnia e Nova York, e mais próximo à nossa realidade no Brasil, a gente vê uma crescente na concessão de habeas corpus preventivos para o cultivo de cannabis para fins terapêuticos. Já são mais de 300 famílias no Brasil contempladas por essas decisões individuais. Existem também 2 mecanismos judiciários coletivos em atividade, né, que são associações que cultivam para os seus pacientes. E eu acho que dá para dizer que a omissão do legislativo sobre esse tema acabou por estimular essa via judiciária no país, que se demonstra favorável quando analisada essa jurisprudência, enfim, na garantia, né, do direito do acesso aos tratamentos com cannabis. Então, o exercício que eu proponho são sugestões realmente, talvez seja muito difícil, né, é um desafio grande o que eu vou pedir, mas algo mais objetivo e pontual, o que se pode fazer hoje, pensando do ponto de vista do indivíduo ou de nós aqui como um grupo, além do debate, quais seriam os possíveis caminhos para o Brasil diminuir esse encarceramento, né, que a gente propõe esses caminhos, e também para o avanço de uma revisão da lei de drogas, porque de onde eu consigo observar, parece que isso não está exatamente em pauta, fora desse círculo, né, e não no legislativo. Então, queria começar com a Preta interagindo, mas queria, por favor, o comentário de todas. Uau! Eu acho
acho que o que a gente tem que começar a fazer, né, o que pode ser feito, é a descriminalização sobre o porte antidrogas, né? E fazer com que também isso chegue para outras pessoas, como a doutora Carmen Lúcia mesmo disse, existe uma parcela da sociedade que é miserável. E a gente acaba pagando o preço por ser miserável, não tendo a informação, né? A falta de educação, não tendo. Eu acho que a gente pode começar a entender, né, no Supremo mesmo, sobre essa questão, discutir essa questão da descriminalização de drogas e fazer com que as leis sejam aplicadas. Mas precisa se fazer, sim, com que pessoas da base, com que pessoas que vivam à margem, e que são as pessoas que estão aí que são as supostas pessoas que vão parar nas prisões por causa de drogas, entendam o que é, né? Acho que, como a ministra falou, educação é a chave de tudo. Educação é a base. Por que se tira a educação de um povo, ao meu ver? Porque quanto mais pessoas miseráveis, mal educadas, mais fácil de se tirar o direito, mais fácil de se prender. Quando não se tem aí um povo que não tem a cultura da leitura, quando se tem um povo que não tem a cultura de ter educação mesmo, né? Acho que tudo isso influencia também, tem esse grande impacto. Hoje, esse evento que nós estamos aqui, essa discussão que estamos tendo aqui, mulheres aguerridas e de lutas diferenciadas, já é um passo. Ninguém no Brasil diria que estaríamos aqui hoje discutindo a questão de políticas de drogas em encarceramento em massa, gente. É um grande passo eu estar com duas grandes doutoras, duas grandes mestras, discutindo essa questão. É um grande passo, porque daqui eu saio para levar para o povo da base que não sabe o que é isso. Acho que a gente precisa criar oportunidades para que pessoas realmente saiam, né? Ministra, eu e a Patrícia Marino, eu faço questão de falar sobre isso. Eu sou uma das madrinhas da cooperativa Tereza, né? Eu, como ex-egressa do sistema prisional brasileiro, eu não podia me conformar em somente passar pelo sistema prisional, ver mulheres presas e ficar de braços cruzados. Então, eu usei o que foi jogado no meu corpo para libertar outras mulheres. Então, todos os projetos que eu puder estar presente e explicar para essas mulheres e tentar trazer o significado de liberdade para essas pessoas, garantindo os direitos constitucionais, eu farei, eu estou à disposição. E me coloco aqui inteiramente também, mais uma vez, à disposição para somarmos nessa luta, porque, como a senhora mesma acabou de dizer, são tomadas de miséria, são muitas pessoas, né? E é muito mais além. Então, acho que eu quero usar essa minha prisão para isso, né? Para fazer um ressignificado dessa dor. Me jogaram numa prisão e eu saí de lá mais livre do que eu já era. Então, eu quero trazer esse sentido. Então, eu acho que é criar oportunidade mesmo. Acho que a educação é a chave de tudo. A educação, a cultura é que vai trazer esse suporte para as pessoas. Porque primeiro tem que entender sobre a questão da educação de drogas. Existem pessoas na camada social que é tão miserável, que não sabe essa linguagem, que não entende que é necropolítica, mas vive todos os dias. Entender, levar a educação, levar a oportunidade para a base, que é o que a Patrícia faz aí com os projetos da Humanitas 360, que é o que eu e minha mãe fazemos. Acho que cada uma de nós, a doutora Carmen Lúcia também, dentro do Supremo, acho que cada uma de nós fazendo um pouco, né, já é um grande avanço. E quando se unirmos de verdade para fazer, aí sim a gente domina tudo, gente, porque somos mulheres, né? É tão importante que nós tenhamos aqui um concerto. Nós não precisamos ter consenso, nós não precisamos ter unanimidade, nós precisamos ter concertos nessa nação. E um país em concerto, ele pode e deve ser uma nação, porque o espírito que move isso é o espírito da humildade, é o espírito da pacificação, é o espírito do ajuste. Quantos são os ajustes? E bem, falou a ministra, enfatizou a Preta, a educação é o meio de se fazer esses ajustes acontecerem. E eu quero dar aqui ênfase à educação cidadã, a educação que oportuniza o exercício da cidadania plena e ativa. O que acontece entre nós é uma grande sabotagem, é uma grande cortina de fumaça. Porque a educação que chega no nosso sistema é uma educação que não tem aderência, que não conta com a praticidade do dia a dia. Eu tenho por experiência, trabalhando com a instalação, com a criação, com o fomento, com o investimento semente na cooperativa social
Existe uma lei, então, para isso, existe a lei do cooperativismo social. Dentro do sistema prisional, nós formamos unidades de negócio. Pela prática produtiva dessas mulheres, que então já não são mais presas, são empreendedoras, que já não estão mais isoladas e simplesmente privadas da sua liberdade, o que quer dizer empilhadas nas suas celas, elas são produtivas, elas fazem parte de uma nova economia, elas são criativas. Essas mulheres demonstraram uma curiosidade, demonstraram vontade por praticarem e por participarem das aulas. Por quê? Porque elas viram a viabilidade, elas viram a necessidade, a praticidade de se informarem mais na matemática, de se informarem mais na geografia, na história. Afinal de contas, os produtos que elas faziam estavam circulando o mundo. E que mundo será que era esse que elas precisavam conhecer? O aprisionamento desses corpos não foi o aprisionamento dessas mentes. E se foi em algum ponto, ali estava a oportunidade, o projeto de liberdade para aquele pensamento, para aquela mente se libertar antes que o seu corpo fosse liberto. É muito importante que nós olhemos para a educação como ferramenta, porque no Brasil em que nós vivemos, a educação é um privilégio. Ela não é uma ferramenta, ela não é uma utilidade pública. A educação ela é um privilégio, e ela é um privilégio para poucos. Ela é um privilégio para você poder entrar na universidade e continuar sendo mais um privilegiado, continuar sendo um defensor de outros privilégios. Enquanto a educação não for essa educação instrumentadora de grandes mudanças e transformações, nós vamos continuar discutindo, mas nós vamos continuar enxugando o molhado. Eu posso dar um exemplo aqui do que é uma educação prática de hoje e que tem a ver com o desencarceramento e tem a ver com a legalização da cannabis medicinal? Nessa semana, a leitura do PL 399 foi feita. E houve uma grande discussão, dizendo que no Brasil nós estávamos liberando a maconha. Caros, aqueles que estão nos ouvindo, não existe a liberação da maconha, existe uma discussão, existe um debate aberto, existe um movimento democrático, existe o exercício da cidadania das heróicas mães brasileiras que promoveram isso e fizeram com que ondas de cidadania fossem estabelecidas entre nós, com que profissionais liberais se juntassem a essa causa, com que profissionais do direito entendessem que essa causa é válida, com que os nossos magistrados concedessem os habeas corpus, até nós podermos pautar o Congresso Nacional, que fez com que os nossos legisladores, então, saíssem de Brasília e viajassem aos países que já fizeram o caminho, a trajetória da legalização. Fizeram com que as audiências públicas fossem bastante frequentadas, que o debate fosse muito instrumentalizado, informativo, educador, para que agora alguns venham a falar que no Brasil nós queremos liberar a maconha. Existe aqui uma grande falta de educação. Primeiro porque cannabis e maconha não são a mesma coisa. Se nós fôssemos estudar a maconha num espectrógrafo, talvez não exista nada de cannabis nela, mas sim uma grande mistura química. Se nós formos olhar a flor da maconha ou a sua folha, ali, a flor da cannabis, ali não existe nada de maconha. Portanto, foi o homem, foi o mercado, foi a demanda e a procura que criou a maconha. Foi, eu sou criacionista, Deus que criou a cannabis. Criou como uma planta, como todas as outras plantas, como toda a botânica e como toda a fauna e como toda a flora e como toda a humanidade. Hoje, o que querem fazer com o brasileiro e com a brasileira é criar uma confusão, é criar uma cortina de fumaça, é se desfazer da educação. Nós precisamos nos educar, que hoje nós falamos no Brasil sobre a legalização e a regulamentação do uso de uma planta.
Portanto, nós falamos de saúde, nós falamos de vida, nós falamos de garantia de direito, nós falamos de desencarceramento, nós falamos de liberdade, nós falamos de paz, nós falamos de justiça social, nós falamos de acesso econômico, nós falamos de cidadania, nós falamos do reconhecimento à ciência e aos cientistas, nós falamos de memória dentro do Brasil, nós falamos do grande doutor Carlini, que foi um dos grandes precursores, cientista brasileiro. Nós falamos de tecnologia brasileira, nós falamos de um reconhecimento que o nosso solo e as nossas condições produtivas são perfeitas para se criar um mercado justo, um mercado com acesso, um mercado segmentado, um mercado com efeitos positivos ao meio ambiente, porque o cânhamo, compreendido dentro do projeto de lei 399, reestrutura o solo. Nós estamos falando de um cenário cívico-socioambiental. E o que querem fazer esses discursos mentirosos, enganosos, querem acabar com a nossa possibilidade de entendermos a fundo isso e querem nos levar às correntes que nos prendem ao passado, querem nos levar ao preconceito, ao mesmo preconceito que foi escravizador, ao mesmo preconceito que nos leva ao machismo, ao preconceito que nos leva a defender direitos e privilégios e não a incluir possibilidades e oportunidades. Eu quero dar esse exemplo para dizer a todos os que estão nos ouvindo que nós precisamos nos desvendar de argumentos falsos e pobres e entender que nesse Brasil nós precisamos de educação, mas nós precisamos de uma educação que seja libertadora, não de uma educação que seja defensora de privilégios. Nós vivemos épocas importantíssimas, vivemos épocas de poder nos olhar uns aos outros e saber aonde a sua dor tem que ser dor na minha vida. É isso que nós precisamos entender. É essa educação que é a educação que move o Brasil e que transformará mentes e corações e que fará de legislações serem legislações mais justas, legislações que não saiam dos gabinetes de ar-condicionado e serviço de café, legislações que não saiam de uma Brasília distante da dificuldade, de uma Brasília distante da falta de saneamento e de moradia, de uma Brasília que, infelizmente, me desculpem, se encastelou, de uma Brasília que se divide em bancadas, que se degladeiam entre si, enquanto o cidadão brasileiro precisa, o cidadão brasileiro carece, o cidadão brasileiro, ele brigou, ele argumentou, ele se movimentou, ele se organizou para pautar o Congresso Nacional. Em dias de tanta dificuldade no Brasil, em dias de tanta violência verbal e física, nós temos aqui um exemplo de mães que se violentaram, que se expuseram para que hoje nós pudéssemos ter uma jornada, e uma jornada que não termina aqui, porque a legalização pelo uso medicinal, ela não cumpre com todos os requisitos da justiça social. Esse debate continua, a ação continua, a educação se espalha para que nós possamos falar ainda de assuntos mais sensíveis, como desencarceramento, como uso recreacional e adulto. Nós precisamos verdadeiramente nos atermos a olhar o passado, elaborar, viver o presente e mergulhar na nossa realidade do hoje para poder transformar o amanhã. Obrigada, Patrícia. A sua fala me lembrou uma conversa que eu tive com o Tarso Araújo, para quem não sabe, diretor do Ilegal, o documentário que já foi citado algumas vezes, e conversando comigo, ele trouxe, Vivi, toda maconha é cannabis, mas nem toda cannabis é maconha. Bom, o papo foi extremamente rico. Eu gostaria das considerações finais de vocês, já agradecendo mais uma vez. Para mim, de fato, está sendo emocionante, enriquecedor. Espero que muitas pessoas também possam beber dessa fonte que foi criada hoje aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer a Patrícia, né, por esse encontro incrível, dizer que é sempre um prazer estar em sua presença. Eu aprendo muito, de verdade mesmo. Como você mesma disse, né, eu gosto de sugar a inteligência das pessoas, não só a inteligência, mas a ação também. A gente tem que
pegar os exemplos de pessoas como você, de Carmen, Lúcia, de outras Carmens, de nós, né, de mulheres que estamos aqui para mudar essa sociedade tão hipócrita e desigual, mas fazer ações efetivas. Para mim é um prazer muito grande trabalhar ao seu lado e estar presente nesses momentos com você. Fico muito lisonjeada. Quero encerrar essa fala agradecendo a todo o povo preto, né, desse país, que está vivo hoje, que está vivo nesse país. E ser preto é uma resistência, é muito resiliente. Todos os dias a gente acorda com medo, dorme com medo, porque o racismo ele nos impede de termos vida no Brasil. O que eu faço, minhas ações, o que eu falo também, mediante a pessoas do Supremo, né, ou pessoas para a sociedade, tem que ser ações efetivas. Eu quero trabalhar, eu faço luta para que pessoas tenham vida, para que essa necropolítica que assassina meu povo a cada 23 minutos pare de existir, e para que pessoas que tenham privilégio, pessoas privilegiadas que nunca vão sentir essa dor, através da minha fala e através do meu livro ou das minhas ações, entendam como é ser um corpo preto nesse país, mas que não somente entendam, mas que pratiquem o antirracismo. É importante desencarcerar, é importante fazer com que pessoas tenham educação, uma educação inclusiva, uma educação que legalize, porque tem mães nesse momento chorando a perda de suas crianças que não puderam usar um remédio que tenha cannabis. Remédio, gente. Estamos falando de pessoas que estão morrendo, pessoas que têm doenças graves que são curadas através da natureza, né? Não é nem o dinheiro desse povo, é natural, é uma planta que Deus que fez, justamente para ser usada, para ser utilizada. Essas pessoas que são contra a questão da política de drogas são as pessoas que são a favor dos grandes traficantes. A gente não está sendo a favor de quem trafica, a gente não está sendo a favor de pessoas que vendem drogas para prejudicar outro ser humano. Estamos falando de salvar vidas. Essas pessoas que são as abusivas, essas pessoas que usam do jeito errado e acabam prejudicando toda uma parcela que precisa de vida, precisa ter vida. Muito importante estar nesse espaço de poder, falar sobre encarceramento em massa. Eu que fui um corpo que tive meu encarceramento em massa, né? Quisera eu poder escrever um livro de uma outra maneira, mas o Brasil me obrigou a escrever um livro enquanto eu estive encarcerada injustamente. E eu revivi e revisitei dores de outras mulheres para fazer também uma denúncia sobre o que estão falando sobre nossos corpos e o que estão fazendo. Como eu disse para a ministra, houve uma ordem do Supremo para não invadir as favelas, as operações policiais que são gravíssimas, violentas e cruéis, e houve uma chacina em Jacarezinho, mais uma de tantas, né, que acontece nesse país, mais uma de muitas que assassina corpos pretos e enjaula pessoas pretas a cada 23 minutos. Então, a gente tem que falar sobre a política de encarceramento em massa, a política sobre educação para todos, a política da cannabis, porque tudo isso tem a ver com necropolítica, tudo isso tem a ver com a parte da população que está sendo exterminada pela ignorância, pela intolerância, pela imposição. E quando a gente une mulheres como essas aqui hoje, a gente já está mostrando para quem a gente veio que o mundo vai ser revolucionário através de nós, de nossas dores e da nossa união. Então, a gente está aqui para ser a favor da vida, todas nós. Então, a nossa união, essa reunião de hoje, para mim, tem esse propósito de mulheres se unirem para salvar vidas, mulheres de diversos segmentos, porque as dores são comuns. Mães estão chorando, mulheres estão chorando, mulheres estão sofrendo. Então, nossa missão é salvar a vida dessas mulheres. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Vívia. Muito obrigada a toda a equipe, a ministra também, Carmen Lúcia, que me ouviu também, né? E também me ensinou muito. Esse espaço aqui foi também um espaço de troca, porque quem sabe mais, quem faz junto, faz melhor. Nós não somos inimigas, principalmente de uma sociedade que acha que o machismo, o patriarcado vai impor sobre nossas cabeças. Nós estamos aqui justamente para derrotar e libertar as mulheres desse patriarcado. O sentido de estar aqui hoje, para mim, também significa muito com a questão da liberdade, não só a minha, mas a nossa, a liberdade de todas as mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Preta, por participar, pelas suas palavras, por contribuir, enfim, um prazer poder aprender com você. Patrícia, por favor, suas palavras finais. Você está no mudo.
isso tornou uma repetição, né? A gente falar meu mudo. Salada do último ano. Mas eu quero usar esse momento dessas palavras finais para esse evento, porque no nosso movimento as nossas palavras vão ser continuadas e repetitivas. É uma necessidade que se faz. Eu quero falar com o cidadão e com a cidadã brasileira, porque nós fomos por anos, levados a acreditar em algumas falácias. E se nós não tomarmos cuidado agora, nós também vamos ser levados a acreditar em outras falácias. Por tantos anos, nós fomos levados a pactuar e repactuar com ideologias que são sempre constituídas por pautas econômicas. Por exemplo, a ideologia da democracia racial. No Brasil, nós não temos um problema de raça. Nós vivemos pacificamente do nosso próprio modo de ser. Isso é uma falácia. E nós acreditamos nisso por quanto tempo? E o Brasil foi usado como exemplo em tantos lugares, como país que tinha sabido lidar com a sua questão racial. Se nós quisermos continuar acreditando em falácias e se nós quisermos continuar sendo ideologicamente levados, é uma opção. Não é uma opção para um país que quer ser visto como nação. Portanto, da mesma maneira em que nós não podemos acreditar na democracia racial, não acreditemos que maconha e cannabis são a mesma coisa. Não acreditemos que nós sabemos lidar com os nossos problemas negando-os, colocando-os à margem e, portanto, criando marginalidade. Somos nós que criamos a marginalidade quando colocamos o nosso problema e vemos pela cor do nosso cidadão que ele é um problema e o colocamos à margem das nossas questões. Aqui nós estamos advogando pela necessidade da sociedade civil se postar, se colocar, trabalhar, divulgar, se expor, se compor, colaborar, propagar, discutir, debater, sempre num movimento democrático e absolutamente cidadão, portanto, guardando o respeito, se pautando por dados e evidências e inserindo na criação de uma política pública. É disso que nós estamos falando. A legalização do uso medicinal é uma política pública. Como desencarcerar necessariamente será uma criação de uma nova política pública. E os nexos causais entre os atributos, entre os cenários, para que essas políticas sejam cada vez mais justas e se colaborem numa colaboração institucional de poderes no Brasil, é o que nós precisamos fazer. A sociedade civil é fundamental para isso. Eu quero trazer um pouco a nossa memória, a memória do pioneirismo do Brasil, para que, nesse momento, todo brasileiro e toda brasileira se sinta igualmente pioneiro. Nós fomos pioneiros na criação dos genéricos. Nós fomos pioneiros na criação do tratamento do HIV, quando Santos era a capital mundial da incidência de AIDS. E nós não nos preocupamos com o que a comunidade mundial pensaria nessas quebras de patentes ou coisas do gênero, quando nós criamos esse medicamento. E nós também não nos preocupamos na criação dos genéricos. Fato é que a população brasileira precisava de acesso. E isso foi feito. Portanto, existe, sim, na história, na jornada, na memória do Brasil, e tem que existir na história, na memória do brasileiro, esse ideal do pioneirismo e do protagonismo. Porque quem vem primeiro é o ser humano. Porque a dor do outro tem que passar a ser, sim, a minha dor. Porque aquele familiar precisa, sim, de um pouco mais de tranquilidade, de qualidade de vida. É simplesmente isso que nós estamos falando, de seres humanos serem mais humanos e não abrirem mão da sua qualidade de humanidade.
Hoje em dia, existem muitas leis sendo legisladas, mas eu quero trazer ao nosso conhecimento, especialmente o estado de Nova York, que tratou da reparação de danos. A nossa lei precisa, a nossa revisão de lei de drogas precisa olhar para a reparação de danos e fazer uma revisão histórica, fazer um exercício psicanalítico, para que, então, possamos falar de uma lei que verdadeiramente atende o cenário, a circunstância e a condição do brasileiro. Eu quero aqui trazer para vocês uma novidade. Se nós dissemos que a sociedade brasileira precisa e deve participar, como essa sociedade participa? Ela participa se educando proativamente e ela participa participando. Nós estamos aqui lançando uma campanha que diz respeito à pobreza menstrual, uma campanha que leva a questão de gênero no seu patamar mais alto de discussão necessária, uma campanha que tem a ver exatamente com o nosso sistema de encarceramento, porque é lá que nós percebemos que se fora, hoje aqui, nós temos a pobreza menstrual, lá nós temos a miséria. Então, nos acompanhe na campanha que está sendo aqui colocada. Existe um link da campanha disponível para que vocês nos sigam, para que vocês participem, para que vocês doem, para que vocês entendam que, neste lugar, mulheres brancas, pardas, negras, privadas da sua liberdade, gozando da sua liberdade, abusadas, mulheres egressas, mulheres de cabelos longos, de cabelos curtos, mulheres sem cabelo, mulheres que gozam da sua plena saúde, mulheres que têm a sua saúde prejudicada, mulheres que já quase nem têm mais a sua saúde. Todas nós nos encontramos nesse lugar. Eu vou pedir a palavra só para agradecer a Patrícia, de uma forma muito especial, por ter me dado essa oportunidade, se lembrado de mim para estar aqui, a Preta pelo depoimento, dizer que eu também estou à inteira disposição, o que pudermos fazer juntas. Houve uma grande juíza, ministra da Corte Constitucional Argentina, também se chamava Carmen, teve um enorme desempenho na Argentina, e quando ela nos reuniu pela primeira vez, no final da década passada, da década atrasada, como juízas constitucionais da América Latina, ela nos chamava e dizia: estou chamando porque juntas somos mais. E nós, juízas constitucionais, então, quando nos reunimos, mantivemos, mesmo depois dela, agora já morreu, nós continuamos mantendo o que a ministra Carmen falava: juntas somos mais. Portanto, fica aqui o meu agradecimento, especialmente a Patrícia, por ter nos juntadas e por ter nos dado essa possibilidade de sermos mais, para sermos com as outras, com todas as outras mulheres dos nossos espaços e daqueles que não são nossos espaços ainda, de todas as mulheres brasileiras, de todas as mulheres que em qualquer lugar do mundo esteja e que precise de uma de nós. Porque, à maneira de John Donne, eu sempre lembro que quando a mulher apanha, quando a mulher é violentada, quando a uma mulher se nega um espaço, nunca é só para uma mulher, é para todas as mulheres. Lembrava a maneira de John Donne, eu também não pergunto por quem os sinos dobram, eles sempre estão dobrando por mim. Obrigada por esse tempo e por toda a contribuição, enfim, meu apoio também restrito a todas vocês, nesse sentido. Obrigada mais uma vez, Patrícia, Preta, ministra Carmen Lúcia, por essa troca tão intensa, tão importante, tão relevante. Várias sugestões de como você que assistiu pode participar. Uma delas é compartilhando essa conversa, outra delas é comprando e lendo o livro da Preta, mais uma finalmente apresentada no final, contribuindo com a campanha naqueles dias. Então, a gente deixa tudo isso aberto para que você participe, se informe e leve essa conversa mais adiante, que ela não acabe aqui, que ela frutifique e que no futuro a gente esteja em outro lugar discutindo outros temas mais avançados e, de preferência, um cenário muito melhor, como previu a ministra. Deixo vocês com essa imagem. Obrigada.